Jesus, o Salvador dos humildes. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai. Pai, Deus, Senhor do céu, do plano espiritual e da Terra. O planeta Terra, ele é nível 1. Ele é a extensão do umbral. A gente aprende no plano espiritual e põe em prática no plano físico, que é esse que a gente está aqui no momento. É nesse sentido. Por que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos? Porque o negócio é o seguinte. Aqui é o Colégio das Almas. E tem pessoas em todos os níveis. Tem pessoas relaxadas, tem pessoas caprichosas, tem pessoas que odeiam as outras pessoas e os animais, tem pessoas que adoram as outras pessoas, os animais, tem pessoas que têm fé em Deus, tem pessoas que não têm. É nesse sentido. Sábios e instruídos. Pessoas sábias e instruídas, geralmente elas têm dinheiro para pagar aquilo que elas têm dificuldade em fazer. E nisso elas não aprendem as coisas. Elas pouco se desenvolvem. E até a fé delas, elas têm pouca fé. Elas não se desenvolvem tanto. Elas vivem geralmente para os prazeres mundanos. É nesse sentido. E as revelaste aos pequeninos, que é os pobres. Os pobres, eles não têm dinheiro para pagar para os outros fazer as coisas por eles. Nisso, eles se obrigam a aprender, entende? E no aprender, eles começam a ter dificuldade e começam a pedir para Deus. E no pedir para Deus, o plano espiritual começa a ver que eles estão interessados no plano espiritual. E aí eles começam a... Aí o plano espiritual começa a desenvolver eles. Aí eles começam a ver espírito, eles começam a escutar espíritos. E aí eles começam a ver, pô, existe um plano espiritual, existe vida após a morte, existe Deus. É nesse sentido. Sim, ó, Pai, Deus, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue, porque Jesus, ele é o professor da raça humana. O Evangelho é o guia espiritual, o GPS da raça humana. As entidades são a polícia espiritual. Lúcifer, ele é o diretor do colégio. Deus é o rei e nós somos os alunos. É nesse sentido. Por meu Pai, Deus, ninguém conhece o Filho senão o Pai, Deus. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Filho de Deus e o Filho do Homem. O Filho do Homem, ele vive para os prazeres mundanos. Ele despreza o plano espiritual. O Filho de Deus, ele vive para Deus, para o plano espiritual. É nesse sentido. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Os filhos de Deus, que trabalham para Deus no plano espiritual, se eles veem que a pessoa tem que se desenvolver o seu lado espiritual, eles começam a liberar os espíritos para se manifestar para aquela pessoa. Aí a pessoa começa a ver espíritos, elas começam a escutar espíritos. É nesse sentido. E aí a pessoa começa a pensar, pô, existe o plano espiritual, existe vida após a morte, existe Deus. É nesse sentido. Os
os espíritos que trabalham para Deus, que Deus é o rei, ele tem pessoas que trabalham para ele no plano espiritual. Esse é o evangelho.